Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Sexta-feira, 13 no Galo, Adilson com lesão muscular. Manchete da turma do bate-bola, sexta-feira, 13 no Galo, o Adilson tem lesão muscular. Talvez seja uma das piores notícias para o Thiago Largue, porque ele já perdeu vários jogadores importantes e o Adilson, peça fundamental no meio-campo. Quem confirma tudo com mais detalhes é o Cláudio Rezende. É verdade, Emanuel. O Adilson, que não vinha treinando os últimos dias, não participou de nenhum jogo treino dos dois que o Atlético fez durante a intertemporada. É bom a gente recapitular ao torcedor o seguinte: o Adilson deixou o campo contra o Ceará no último jogo antes da Copa do Mundo com um problema na panturrilha, esta aí que ele sofreu a lesão agora. Quando o Atlético ficou 11 dias de férias, na reapresentação a gente viu o Adilson em campo. Eu até esperava o Adilson fora, fazendo tratamento. Não, ele começou a treinar. Ele tinha, naquela informação que veio do Atlético, um edema. O edema hoje nem é considerado uma lesão muscular, uma questão mais tranquila. Depois ele fez um trabalho todo específico, começou a treinar, dores no local, fez um trabalho bem diferente de fortalecimento. Agora, logicamente, de novo reclamou de dores, passou por outro exame de imagem e foi constatada agora a lesão muscular na panturrilha esquerda do Adilson. Lesão muscular, o jogador fica fora aí dos próximos jogos. O Atlético não costuma passar prazo, mas lesão muscular a gente sabe que no mínimo aí 15, 20 dias de fora o Adilson. Sendo assim, Emanuel, o Atlético vai ter no mínimo 5 mudanças no time para enfrentar o Grêmio em relação antes da Copa do Mundo. Eu cito elas aqui. O Juninho vai ser uma novidade na defesa, ao lado do Gabriel. A gente lembra que o Bremer foi negociado e o Léo Silva ainda, hoje até esteve em campo, mas está em fase final de tratamento, o capitão Léo Silva. O Juninho vai ser uma. Agora, com a saída do Adilson, o José Wellington deve estrear, porque ele é o favorito ali para suprir a ausência do Adilson. A outra mudança é o Elias, porque o Blanco vinha sendo titular, também teve um problema, passou por cirurgia. Então, 2 mudanças de 2 volantes, mais a do Juninho, 3. A quarta é o Thiará. Aí uma opção mesmo, porque o Thiará chegou para ser o titular do Atlético. E a quinta mudança, com a saída do Roger Guedes, o Atlético vai ter também que mexer no ataque. E aí fica a grande dúvida do Thiago Largue. Eu não vejo muita dúvida para substituir o Adilson. O José Wellington é primeiro volante, começou o jogo treino agora contra o Coimbra e foi elogiado pelo Thiago Largue. Agora, para a vaga do Roger Guedes, eu até perguntava hoje para o treinador do Atlético e ele nos falava o seguinte: deu algumas opções. 6:30. Tomás Andrade, para mim, é o jogador que sai na frente aí para ser o substituto do Roger Guedes nesse primeiro momento. O Edinho, que é jogador de velocidade, chegou também, até se assemelha mais ao Roger Guedes pela velocidade do que o Tomás Andrade. Só que o Edinho chegou agora, não acredito que vai ser titular de imediato. Mas esses dois disputam essa posição à frente dos demais. O Terans foi citado pelo técnico Thiago Largue, mas o Terans é meia, é um jogador de meio campo, se assemelha mais ao Casares. E o Eric também foi citado, mas o Eric perdeu muito espaço no Atlético, ele sequer ficava no time reserva nos últimos treinamentos. Ele está no elenco, mas não vejo aí como opção imediata para suprir a vaga do Roger Guedes. E o outro jogador que chegou foi o Leandrinho. Mas o Leandrinho, eu conversava com o preparador físico do Atlético, Luiz Otávio Calil. O Leandrinho vem de um período de férias lá do Napoli e essa última temporada ele teve algumas lesões. Se apresentou com um desequilíbrio muscular, vai demorar aí algumas semanas o Leandrinho para poder ter condições físicas e estrear. Aí quando estiver pronto, eu até vejo como uma solução aí, um jogador que disputa a posição do Roger Guedes. Mas eu acho que é uma dor de cabeça aí que o Thiago Largue vem tendo desde ontem, viu, Emanuel? Eu diria que o Thiago Largue está em apuros, porque são várias posições que serão modificadas em pouco espaço de tempo. O Atlético não fez jogos durante essa entre-safra, essa intertemporada do futebol brasileiro, que parou tudo na área da Série A por causa da Copa do Mundo. E aí, o Thiago Largue, o Cláudio Rezende, não teve chance de avaliar jogadores, de ver o que ele pode ter de opção no ataque do Atlético. Por isso é que até a volta oficial
O Atlético vai ter que correr contra o tempo e acertar esse time, porque de cara virão duas partidas muito fortes do Campeonato Brasileiro e o Atlético, na segunda colocação, ele pode ir lá pro céu ou pode ir para o inferno se os resultados não aparecerem. Portanto, são jogos importantes, decisivos, que o Atlético vai ter que enfrentar, vai ter que conviver com essa situação. É o Grêmio, dia 18, quarta-feira, e depois o Palmeiras, dia 22. E tem um detalhe aí que eu citava: contra o Palmeiras ele vai ter que mexer na zaga, né? Porque o Juninho não pode, por contrato, jogar contra o Palmeiras. Aí o Maidana deve ser o substituto dele. Até ficou aquela pergunta: por que não vai com o Maidana de uma vez? Já que o Juninho não pode jogar o jogo seguinte, mas o Juninho hoje me parece à frente do Maidana e vai ser testado inicialmente contra o Grêmio. O Casares, Emanuel, está muito próximo de deixar o Atlético. A negociação avançou com o time dos Emirados Árabes, não será uma negociação em definitivo, a princípio um empréstimo de 1 ano. A equipe lá chama Al-Shabaab Al-Ahly Dubai Club. São 3 times que se juntaram. É o ex-time do Everton Ribeiro, que hoje está no Flamengo, foi do Cruzeiro. O Al-Ahly, ele se juntou a outros 2 lá nos Emirados Árabes, e esse time aí que está negociando com o Casares seria aí empréstimo de $2 milhões e os direitos fixados. Casares, assim como nos últimos dias, hoje fez trabalho só na academia, está realmente esperando só a negociação se concretizar. Quem apareceu hoje foi o Roger Guedes, mas já apareceu hoje de roupa mesmo, de passeio, com o filho dele. Até a imprensa pediu uma entrevista, o Roger Guedes não quis dar entrevista hoje, foi lá só para se despedir dos colegas mais uma vez. Ontem já se despediu, hoje de novo. O Shandong, é o time dele lá na China, é o time do Tardelli também, né? Conseguiu inscrever. Hoje era o último dia da janela, conseguiram inscrever o Roger Guedes, tiveram que correr lá no fechamento da janela chinesa, e o Atlético vai receber, como disse o presidente ontem aqui a Itatiaia, €2,5 milhões. O Atlético acaba lucrando, que não estava esperando aí nesta negociação com o Roger Guedes, e o Atlético esclarece que não tem nada a ver com a história do Marcos Rocha. O Marcos Rocha segue no Palmeiras com aquele direito fixado lá. O Palmeiras no final do ano tem que pagar €2 milhões para ficar com o Marcos Rocha em definitivo. Essa negociação do Roger Guedes, que o Atlético conseguiu mais dinheiro, não tem nada a ver com o Marcos Rocha. Hoje quem não esteve em campo foi o Ricardo Oliveira também, mas o Ricardo Oliveira está com uma virose aí. Até quarta-feira da próxima semana ele já deve ser liberado normalmente para o jogo. É a expectativa, né? Não pode ser mais um desfalque o Bom Pastor para essa partida contra o Grêmio, não. Além da trincheira, a prefeitura de Contagem aqui. Portanto, amanhã tem mais um treinamento. Hoje a atividade foi fechada. Eu acho que o Thiago Largue já está começando a definir o substituto do Roger Guedes, mas não quer dar essa informação ao Renato Gaúcho, que é o técnico do Grêmio, que deve estar de olho lá, porque ele sabia que o Roger Guedes era titular absoluto. Sem o Roger Guedes, realmente, se a gente não sabe, o Renato Gaúcho também não vai saber qual vai ser o substituto dele para quarta-feira. 6h35